Eu convido você a abrir a sua Bíblia aí no Salmos de número 3, Salmo 3, e depois nós leremos também o Salmo de número 4. Não sei se o Lucas vai colocar aí para mim. Já colocou aí, ó. Salmo 3, nós leremos o verso 5, e no capítulo 4 nós leremos o verso de número 8. Então leremos o primeiro texto, Salmo 3, versículo 5. Diz assim a palavra do nosso Deus: Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Repito, deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Essa é a expressão de Davi, e agora também de Davi no Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, somente tu me fazes repousar seguro. Em paz me deito e logo pego no sono. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus e nosso Pai, pedimos a Tua graça e a Tua bondade sobre nós, que possamos compreender a Tua palavra e assim ter a nossa vida completamente estabelecida pelo Senhor e a nossa vida completamente tomada pela plenitude de Cristo Jesus. Queremos viver para a honra e glória do Teu nome e por isso pedimos que o Senhor fale ao nosso coração através dessa exposição bíblica. É a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Eu trouxe hoje essa revista que eu citei naquela ocasião, a revista Mente e Cérebro, vai falar da anatomia do sono, e essa revista é muito interessante, ela fala para nós que a nossa sociedade vive 24 horas completamente na ativa, e parece que o sono não faz parte da nossa vida, e a jornada de trabalho está cada vez mais aumentando, os ruídos, o som, o barulho da nossa cidade é cada vez mais intenso. Haja vista que agora, nesse tempo de pandemia, como as cidades estão mais tranquilas, os animais estão invadindo as cidades, porque as cidades agora estão mais calmas, estão sem tantos ruídos. E essa vida agitada, a vida na correria, vai mostrando que nós não temos tempo para o sono, e o sono então vai mostrando que ele é completamente importante na nossa vida, e essa revista coloca para nós que o sono vai afetar a parte emocional do ser humano, vai afetar a parte física e vai afetar também a saúde espiritual das pessoas. Então, segundo a revista, os pesquisadores, uma pessoa que dorme bem tem uma vida emocional mais equilibrada, tem a sua vida física completamente restabelecida e também tem uma proposta de espiritualidade muito mais equilibrada, tudo isso a partir do sono. Então nós precisamos aprender a administrar o ritmo da nossa vida para que nós possamos chegar no final do dia e ter uma noite de paz, uma noite tranquila. A revista é super interessante, também soltou uma revista, uma pesquisa muito interessante falando a respeito do sono, que a qualidade do sono no início da pandemia havia piorado muito por conta das novas atividades, do estresse, daquela forma tão abrupta como a epidemia chegou em nossas vidas, e a pesquisa constatou que no início da pandemia as pessoas estavam dormindo até que um pouco mais normal, mas depois com o avanço da pandemia, depois da primeira, segunda quinzena ali da pandemia, os pesquisadores falaram que o sono começou a ficar mais com uma qualidade ruim, e muitas pessoas então começaram a sofrer por conta do estresse, por conta da ansiedade, e o sono começou a sofrer um declínio em sua qualidade. Há muitas outras pesquisas que agora, depois de alguns meses, estão saindo, falando que o sono, a partir dessa realidade da quarentena, está cada vez mais ruim, as pessoas estão dormindo menos, algumas pessoas estão sofrendo com as crises de ansiedade, nós sabemos dessa realidade, pessoas que infelizmente estão sofrendo com síndrome do pânico, depressão, tudo isso está de alguma forma relacionado ao sono. E ontem na live que fiz com o Dr. Carlos, ele falou a respeito do sono, dizendo que o sono vai recuperar não somente a nossa saúde física, mas também vai equilibrar a nossa saúde emocional, e com a nossa saúde emocional equilibrada, nós podemos investir na nossa espiritualidade. Então nós precisamos lembrar que o nosso corpo
é uma máquina, né, que o Senhor fez e funciona de forma muito equilibrada, e o sono vai reparando as energias da nossa vida, e simplesmente o sono também ajuda, segundo o Dr. Carlos, o sono reparador ajuda na nossa imunidade. Então, se nós quisermos aumentar a nossa imunidade, precisamos ter uma boa noite de sono. A pandemia tem roubado o sono de muita gente. Eu não sei se você já ficou com insônia nesse tempo. Quem me conhece sabe que eu sofro de insônia, mas pela graça de Deus eu tenho conseguido dormir relativamente bem nessa pandemia. E agora minha pergunta: quem nunca se deitou nessa pandemia e ficou lá pensando em algum problema? Quem nunca se deitou e ficou remoendo alguma situação que ficou mal resolvida no dia, alguma questão que ficou para ser tratada? Quem nunca ficou pensando de forma excessiva em algum assunto e ficou assim extremamente preocupada com alguma circunstância da vida ou da crise que nós estamos agora vivendo, desse momento que nós estamos inseridos? Eu marquei aqui algumas situações que roubam o nosso sono, e eu queria que você me acompanhasse antes de nós adentrarmos nesses dois textos que nós lemos. Agitação interior, eu coloquei aqui como agitação interior, esse excesso de preocupação ou medo, essa angústia, esse medo, essa preocupação de forma excessiva que vai colocando a nossa vida interior em agitação. São muitos ruídos, não somente fora, mas dentro do nosso coração. Esse excesso de preocupação, medo, ausência de contato com os nossos familiares vai produzindo essa agitação interior, e nós ficamos completamente preocupados, ansiosos com tudo aquilo que nós estamos recebendo de informações. Ansiedade exagerada, crise de ansiedade com taquicardia, pessoas que estão sofrendo com taquicardia porque estão recebendo muitas e muitas informações. E uma dica que eu já dei em alguns outros contextos: desligue a sua televisão, abandone a televisão, abandone. Quer uma coisa boa? Assiste o culto da igreja, vai louvar a Deus. Os irmãos da nossa igreja, pega o cantor e o inário cristão e vai cantar, louve a Deus. Pare de ouvir tantas notícias negativas, porque isso vai gerando uma ansiedade excessiva no nosso coração, e essa ansiedade exagerada, essa nossa preocupação com o final do mês, com as contas a pagar, com os boletos que estão chegando, vai consumindo as nossas energias, e aí vai roubando a qualidade do nosso sono. Coloquei também a inquietação com a preocupação, e essa preocupação com familiares, com a vida profissional, com a carreira, com a rotina dos filhos em casa, com a rotina do home office. Tudo isso vai trazendo essa inquietação e vai gerando muita preocupação em todos nós. Dilemas cotidianos, e aqui nós poderíamos colocar muitas coisas que fazem parte da nossa vida, dos nossos dilemas cotidianos, coisas que nós precisamos resolver com a nossa vida, a vida da nossa família. E por último, eu coloquei também má alimentação. O Dr. Carlos falou sobre isso. Se nós queremos ter uma boa noite de sono, nós precisamos cuidar bem da nossa alimentação, cuidar da nossa rotina, cuidar de uma forma ou de outra de exercícios físicos nesse tempo tão difícil que nós vivemos. E nós sabemos como é ruim ter uma noite de sono mal dormida, e nós parece que no outro dia não temos o mesmo vigor, não temos a mesma vitalidade, porque nós sabemos que dormir pouco é muito ruim e o corpo parece que não descansou, e nós ficamos ainda se arrastando durante o dia porque o nosso corpo não teve aquele descanso necessário. E nós sabemos que um sono reparador, um sono de qualidade, vai nos dar uma energia muito grande para vivenciar o próximo dia, para resolver as questões que temos no nosso dia. Os pediatras, inclusive, colocam a realidade, todos nós já passamos por isso um dia, que nós crescemos enquanto nós dormimos. O sono, ele é importante, importantíssimo para o desenvolvimento das crianças. As crianças, enquanto dormem, o organismo vai liberando os hormônios do crescimento. E eu gostei muito de lembrar da expressão do salmista, quando ele diz que é inútil para nós levantar cedo, repousar tarde, trabalhar, fazer muitas horas extras, e aí repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados. Diz o salmista no Salmo 127, aos seus amados
Deus dá o mantimento enquanto nós dormimos. Então, enquanto as crianças crescem enquanto estão dormindo, nós poderíamos crescer também enquanto nós estamos dormindo. E na realidade a expressão do salmista é o seguinte: vá dormir que Deus cuide da sua vida. Descanse, porque Deus cuidará de tudo aquilo que nós precisamos. Então, nós precisamos entender que o sono, ele é parte da nossa vida, que o sono faz parte, inclusive, da nossa espiritualidade e da nossa vida emocional. Os Salmos 3 e o Salmo 4 são considerados pelos estudiosos como orações de Davi a respeito da noite. Então, Davi, toda noite, falava e recitava essas orações a respeito da noite. Então, Davi, como poeta e rei, falava e recitava essas expressões antes de dormir. Eu fico lembrando e pensando em Davi, ele falando o seguinte: deito-me e pego no sono. Davi, como diria alguns amigos meus, tem a cabeça gelada, ele está completamente tranquilo. Ele fala o seguinte: olha, eu vou deitar e logo eu pego no sono. E tem algumas pessoas que são assim, você certamente conhece algumas pessoas que são assim. A minha esposa é assim, eu tenho inveja dela. Eu que sofro um pouco de insônia, quando eu estou conversando com ela, de vez em quando ela me deixa no vácuo, né? Eu fico lá conversando, quando eu escuto um som diferente, eu bato o olhar assim, ela já dormiu. E parece que Davi também tinha um sono assim. Ele deita, e olha o que ele diz no versículo 5 do capítulo 3. Eu deito, me pego no sono. E se eu acordar, eu acordo porque o Senhor me sustenta. Então ele fala o seguinte: eu posso ter uma nova proposta de vida, uma nova possibilidade de vida, porque o Senhor é que vai me sustentar. Então é curioso como nesses dois salmos, no Salmo 3 e no Salmo 4, esses dois salmos foram compostos em um contexto de grande dificuldade da vida de Davi. E Davi estava vivendo um momento muito difícil, e é claro que nós sabemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Davi também está vivendo um momento muito difícil. Por exemplo, o contexto desse Salmo, capítulo 3 e o capítulo 4, é o contexto em que Davi estava fugindo do seu filho Absalão, e o reino estava sendo ameaçado, o reino estava sofrendo ameaça. Absalão e o seu exército poderia a qualquer momento tomar o reinado de Davi. Davi estava sendo ameaçado pelo seu próprio filho, estava em fuga, era um cenário de calamidade, um cenário difícil. Eu nunca fui perseguido dessa forma, mas eu fico imaginando Davi fugindo do seu filho, fugindo dos seus adversários, o povo querendo a cabeça de Davi, e Davi falando o seguinte: olha, mesmo nas calamidades, mesmo nas adversidades, eu consigo dormir em paz. E no versículo 8 do capítulo 4, ele fala o seguinte: em paz me deito e logo pego no sono. Capítulo 3, versículo 5, eu deito, me pego no sono. E parece que Davi não tinha nenhuma dificuldade em dormir, mesmo sendo perseguido, mesmo as pessoas querendo a sua cabeça. Então, se você olhar comigo o versículo 1 do capítulo 3, você vai entender o cenário que Davi está relatando para nós. Olha o que ele diz no capítulo 3, versículo 1. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, como são numerosos os meus adversários. Ele fala, são numerosos aqueles que se levantam contra mim. Não era somente Absalão que estava atrás de Davi, muitas e muitas pessoas queriam a cabeça de Davi, e ele está dizendo isso: olha, são numerosos as pessoas que querem pegar a minha vida, querem tomar a minha vida. No capítulo 3, versículo 6, ele também fala sobre isso. Não tenho medo de milhares do povo, ou seja, milhares de pessoas queriam a cabeça de Davi. Não era somente Absalão, como eu estou dizendo, era Absalão e mais uma quantidade enorme, muita gente, como diriam os adolescentes, muita gente, uma muvuca, muita gente, milhares. O texto vai dizer para nós, no versículo 6, não tenho medo de milhares que tomam posição contra mim todos os dias. Ou seja, não era somente um dia ou um momento da vida de Davi. Davi estava vivendo essa perseguição por vários dias, todos os dias, e milhares de pessoas querendo destruir a vida de Davi. No capítulo 4, verso 1, Davi também relata isso. Ele diz assim: responde-me, Senhor, quando clamo, ó Deus da minha justiça, na minha angústia tu tens me aliviado. Então Davi estava angustiado por ser perseguido e saber que pessoas queriam a sua cabeça. E ele fala o seguinte, no verso de número 1, tem misericórdia de mim, Senhor, e ouve a minha oração, porque as pessoas
as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que querem a minha vida, eles querem me matar, eles querem o final da minha vida. E Davi escreve esses 2 salmos falando dentro desse contexto de adversidade, de um contexto de calamidade, de um contexto de angústia. E aí a pergunta que emerge nesse contexto é a seguinte: como nós podemos dormir bem em meio ao caos? Como nós podemos dormir bem em meio ao caos? Então eu quero dar duas diretrizes que eu aprendi com Davi, um homem segundo o coração de Deus, e ele dormia bem. Eu também preciso dormir bem e também oro para que você, aonde você estiver me ouvindo, que você também possa dormir bem. Então, em primeiro lugar, nós podemos dormir bem porque Deus é o nosso escudo. Nós podemos dormir bem porque Deus é o nosso escudo. Isso trouxe muito alento ao meu coração, eu espero que traga também ao seu coração. No capítulo 3, versículo 3, Davi fala o seguinte: porém tu, Senhor, ele está falando do contexto das pessoas o perseguindo, ele está falando de milhares de pessoas o perseguindo, mas ele fala assim: porém tu, ou seja, eu vejo possibilidade de coisas boas, porém tu, Senhor, és o meu escudo. Eu sei que milhares de pessoas estão me perseguindo, mas o Senhor é o meu escudo, e vale lembrar que escudo é um instrumento de proteção. Então, em outras palavras, Davi está falando assim: eu posso dormir bem, eu consigo dormir bem em meio ao caos, em meio à calamidade, em meio a essa situação adversa, porque Deus é o meu escudo, Deus é que me protege, Deus é que me guarda, Deus é que me sustenta. Então nós podemos dormir bem porque Deus é o nosso escudo, Deus cuida de nós, e nós podemos e devemos lembrar desse conceito que nós temos nas Escrituras sagradas. Não somente Davi nos Salmos, mas durante toda a Bíblia nós acompanhamos homens e mulheres falando que Deus é o seu escudo, e aqui o salmista Davi nos coloca essa realidade no versículo 3 do capítulo 3. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o Senhor vai me proteger. Então Davi, nesse contexto, faz essa linda declaração, dizendo que Deus é o seu escudo, de que Deus o protege, de que a sua vida está protegida pelas mãos do Senhor. E depois também ele coloca no versículo 8 do capítulo 3, dizendo o seguinte: do Senhor é a salvação. E ele está falando aqui não da salvação no sentido ou no contexto da eternidade, mas ele está falando da salvação no sentido de livramento. Então é Deus que nos livra. E aqui, completando 100 dias de pandemia, 100 dias de quarentena, nós podemos falar: Deus é o nosso escudo, Deus está nos protegendo, Deus está nos salvando, Deus está nos livrando. E essa é a nossa certeza, e por isso nós podemos dormir e descansar na presença do Senhor. E esse é o primeiro ponto: nós podemos dormir porque Deus é o nosso escudo. E aqui no verso 8 ele fala que Deus é a nossa salvação, é Deus que vai nos livrar de todo o mal. E o Senhor Jesus nos ensinou a orar pedindo que o Senhor nos livre de todo o mal, que o Senhor afaste de nós tudo aquilo que venha roubar a nossa alegria, a nossa fé, a nossa devoção ao Senhor. E Davi nos ensina a clamar e falar o seguinte: declarar e erguer a nossa voz e falar: do Senhor é a nossa salvação. E sobre o seu povo, olha o que ele conclui no verso 8: sobre o seu povo a tua bênção. Então ele está dizendo que sobre o povo de Deus repousa a bênção do Senhor, e certamente nós podemos descansar nessa afirmação de Davi. Você e eu somos convidados a lembrar que o Senhor nos abençoa. Nós estudamos há pouco tempo, a carta de Paulo aos Efésios, e nós fomos abençoados, está lá registrado que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Precisamos lembrar que nós temos o nosso escudo, e conforme Davi está colocando, o nosso escudo é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele nos protege, Ele nos abençoa, Ele nos livra, Ele nos salva, Ele nos garante as bênçãos espirituais nas regiões celestes. E a nossa alegria é saber que o Senhor cuida da nossa vida, e por isso Deus é o nosso escudo. Se você pular uma página da sua Bíblia e caminhar comigo no capítulo 4, ele coloca o seguinte, no capítulo 4, versículo 7: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Olha o que Davi está falando, eu achei isso sensacional. Se Deus é o nosso escudo, Davi está falando o seguinte: mais alegria nós temos do que tem aqueles que nos perseguem. Então as pessoas que não temem a Deus
pensam que têm alegria, mas Davi está colocando e fazendo uma comparação. Nós é que temos alegria. Mais alegria temos nós que tememos a Deus do que aqueles que não temem a Deus. Então nós devemos ser um sinal nesse mundo da alegria de Deus. E aí nós podemos dormir tranquilos, porque sobre nós repousa a alegria de Deus e sobre o nosso coração tem a alegria de Jesus, aquela alegria que o Senhor Jesus falou que é uma alegria completa, alegria perfeita. O gozo de Jesus, a alegria de Jesus repousa sobre nós. E aí Davi fala o seguinte: mais alegria eu tenho o povo de Deus do que as outras pessoas que não temem a Deus. Está aí no versículo 7. Pois no nosso coração tem muito mais alegria, diz ele, porque nós somos do Senhor. E ele ainda diz: quando lhes há fartura de cereal e de vinho, ou seja, a nossa vida pode ficar completamente exultante de alegria, porque Deus manifesta sobre nós a abundância da sua alegria, e é isso que Davi está colocando. Então, em primeiro lugar, nós podemos dormir bem, porque Deus é o nosso escudo, e Deus nos garante essa alegria. Se você tiver um dia alegre, um dia feliz, se você sentir a alegria de Deus, quando chegar ao final do dia, e você precisar conciliar o sono, e precisar descansar, você precisa descansar, porque o Senhor vai renovar a sua vida, vai te dar um sono reparador, vai renovar a sua alegria. E detalhe, segundo a Bíblia, no outro dia, se o Senhor assim nos der vida, como Davi está colocando no capítulo 3, versículo 5, se ao acordarmos no outro dia, precisamos saber que vamos acordar porque o Senhor nos sustenta. Então, se Deus é quem te sustenta, se Deus é o seu escudo, eu convido você a dormir. E agora, pensando nesse dia, nesse domingo, antes de começar nessa semana tão cheia de atividades, de coisas, essa é a primeira lição: nós podemos dormir bem porque Deus é o nosso escudo. E essa é a minha oração para a sua semana: que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus te abençoe. Em segundo lugar, nós podemos dormir bem porque Deus ouve a nossa oração. Aleluia por isso. Enquanto centenas e centenas de pessoas têm a impressão de que Deus não está ouvindo, nós podemos orar e ter a certeza, a convicção plena de que Deus ouve as nossas orações. Em meio ao caos, em meio à calamidade, em meio à perseguição, Davi está falando o seguinte: olha, eu posso orar, eu vou dormir em paz, porque ao orar eu sei que Deus está ouvindo a minha oração. E nós temos isso no capítulo 3, versículo 4. Ele diz assim: com a minha voz eu clamo ao Senhor. Ou seja, antes de dormir eu oro a Deus. E essa é uma das formas que nós temos de aquietar o nosso coração, tirar do nosso coração a ansiedade. Vale lembrar que quanto mais nós oramos, segundo o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses capítulo 4, quanto mais nós oramos, mais ansiedade vai saindo do nosso coração, ansiedade que é típica desse momento difícil que nós estamos vivendo. Então Davi estava com seu coração certamente ansioso, mas Davi nos ensina a orar ao Senhor. No capítulo 3, versículo 4, ele fala isso: com a minha voz eu clamo ao Senhor. Vale lembrar que Davi era um poeta, Davi estava cantando, ele canta e ora, e assim você pode dormir ou buscar o sono cantando e orando ao Senhor. Ele fala o seguinte: com a minha voz eu clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Vale lembrar que como nós buscamos o Senhor em oração, nós podemos ter a certeza de que o Senhor responde à nossa oração. Ele responde do seu alto e sublime monte, Ele responde. Não tem oração que Deus não responda. Vale lembrar isso, um parênteses, faz parte da nossa doutrina. Vale lembrar que daqui a algumas semanas nós vamos começar na nossa escola bíblica dominical a conversar sobre oração. Então Deus sempre responde às nossas orações, e nós que somos parte do povo de Deus temos que ter a certeza de que Deus está ouvindo a nossa oração. Então você pode orar e pode cantar ao Senhor e logo pegar no sono, porque ele fala da oração, depois ele fala do sono. Ele fala da oração no versículo 4 e no versículo 5 ele vai falar do sono. Se você está com a sua Bíblia aberta, você pode me acompanhar no capítulo 4, versículo 1, quando ele fala assim: responde-me, Senhor, quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na minha angústia, tu tens me aliviado. No momento da angústia, eu orei ao Senhor e o Senhor promoveu alívio.
tem misericórdia de mim e ouve a minha oração, ó Deus. Então Davi coloca mais uma vez a sua vida diante do Senhor e ora pedindo que Deus ouça a sua oração e que Deus responda a sua oração. Em outras palavras, ele está falando assim: Senhor, ouve a voz, ouça a minha oração e acolha a minha oração na tua presença, ó Deus. E certamente, se você orar antes de dormir, certamente, se você buscar a presença do Senhor, certamente o Senhor vai trazer quietude ao seu coração e você vai poder ficar quieto e descansar nos braços do nosso Senhor. O nosso filho Timóteo, agora, nós precisamos ensiná-lo a dormir, e quando nós estamos ali fazendo ele dormir, ele sempre fala o seguinte para nós: cante uma música, papai, mamãe. E lá Natália e eu precisamos cantar, e nós vamos cantando os hinos, as músicas que ele ouve aqui na igreja, e aí ele vai descansando, o coração dele vai aquietando, aquela agitação toda de brincar, e muita coisa vai se aquietando, vai acalmando, quando menos esperamos ele está dormindo. E por isso eu convido você a começar orando e dormir orando. Me ensinaram quando criança, e foi muito difícil para mim, que eu não poderia nunca começar uma oração e dormir no meio da oração. E eu me lembro que eu ficava com peso na consciência de, em alguns momentos, na minha adolescência e juventude, chegar muito cansado de estudo, prova, enfim, e começar a orar, e aí acordar no outro dia naquela época não tinha celular, o despertador tocando, que outro dia começou, e eu ficava então completamente apavorado, falando assim: mas será que Deus vai me perdoar? Porque eu comecei orando e não falei em nome de Jesus, amém, não concluí a minha oração e dormi até que eu tive meu filho. Se tem uma coisa prazerosa para um pai, é pegar o filho no colo e começar a conversar com ele até que ele possa dormir. Eu fico imaginando a grandeza de Deus, vendo a nossa vida, vendo a nossa experiência no leito, deitados, orando, e aí nós pegamos no sono. Em paz me deito, e eu me deito orando, me deito cantando, e se eu acordar no outro dia, eu terei o louvor que Deus vai me dar. Então, os 2 pontos que eu coloquei aqui para os irmãos: podemos dormir bem porque Deus é o nosso escudo. Em segundo lugar, podemos dormir bem porque Deus atende a nossa oração. Gosto da expressão de Spurgeon, citando esse salmo, já estou concluindo, quando ele diz assim: aqueles a quem a fé nina, adormecem docentemente. Repito, aqueles a quem a fé nina, adormecem docentemente. Então, ele está querendo dizer para nós que aqueles que têm fé em Deus, a nossa própria fé vai ser a nossa canção de ninar. Então, é como se nós descansássemos plenamente nos braços de Deus, porque Deus é que nos dá um sono reparador, Deus é que descansa a nossa vida. Então ele fala o seguinte: use a sua fé e que a sua fé seja simplesmente uma canção para te embalar no sono. Descanse no cuidado de Deus. E o modo como nós vivemos vai determinar a qualidade do sono, e a nossa fé vai determinar também a qualidade do nosso sono. Confie em Deus, descanse em Deus, lembre-se que Ele é seu escudo, e lembre-se que você pode orar ao Senhor e colocar toda a sua vida, colocar os seus anseios, tudo diante do Senhor. E o melhor remédio para a oração, para o sono, melhor dizendo, é confiar no Senhor. Então, o melhor remédio para o sono é confiar no Senhor, e a oração, eu misturei as frases aqui, né? E a oração é o antídoto para um coração e uma mente agitada com tantas preocupações. Quer um remédio para o seu coração e para a sua mente agitada? Uma boa dose de oração. E a minha última fala é o seguinte: eu oro e torço para que você tenha uma boa noite de sono, de paz, de descanso, e lembro daquele hino que nós vamos cantar agora: finda-se esse dia que o Senhor nos deu. Vamos cantar, vamos louvar o nome do nosso Senhor.